Talvez hoje você esteja sorrindo por fora, mas cansado por dentro. Se seu coração está inquieto, saiba de uma coisa: Deus vê você agora, e essa mensagem não chegou por acaso. Você também sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim parece que Deus está em silêncio? Charles Spurgeon certa vez afirmou: Deus está sempre falando, mesmo quando escolhe não fazer barulho. O silêncio dele não é ausência, é profundidade. Essa verdade precisa ser acolhida logo no início, porque quando o coração está cansado, a primeira mentira que tentamos acreditar é que fomos esquecidos. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. É quando você continua orando, continua tentando fazer o que é certo, continua esperando, mas nada muda do lado de fora. O tempo passa, as respostas não chegam e o silêncio começa a pesar. Nesse ponto, muitos desistem por dentro, mesmo permanecendo de pé por fora. O silêncio de Deus não é castigo, também não é indiferença. Na maioria das vezes, é preparação. Deus trabalha de forma mais profunda quando parece não estar fazendo nada. Ele constrói estruturas internas antes de permitir mudanças externas. E isso exige tempo, processo e maturidade espiritual. Esperar cansa porque nos coloca frente a frente com aquilo que não controlamos. Esperar expõe nossa ansiedade, nossa pressa e até nossas expectativas equivocadas. Mas é justamente nesse lugar que Deus fortalece a fé que não depende de resultados imediatos. Charles Spurgeon também disse: a fé que só louva quando entende, ainda não aprendeu a descansar. Essa frase nos confronta com carinho. Ela nos lembra que confiar em Deus não é entender tudo, mas descansar mesmo quando não se entende nada. Para compreender isso com mais profundidade, olhe para a história de José. Não o José dos sonhos apenas, mas o José do silêncio, do esquecimento e da espera prolongada. José era jovem quando Deus lhe mostrou, em sonhos, que havia um futuro grandioso preparado para ele. Mas entre o sonho e o cumprimento, existia um caminho longo, doloroso e silencioso. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, levado para uma terra estrangeira. Ele não tinha controle algum sobre aquela situação. Tudo o que ele tinha era a consciência de que Deus havia falado com ele um dia. Mesmo assim, nada ao redor confirmava essa promessa. No Egito, José serviu com fidelidade na casa de Potifar. Ele fez tudo certo, trabalhou com excelência, honrou a Deus com sua conduta. Ainda assim, foi injustamente acusado e lançado na prisão. O silêncio de Deus ali foi ensurdecedor. Nenhuma explicação, nenhuma intervenção imediata, nenhum livramento visível. Na prisão, José continuou sendo quem era. Ele não se tornou amargo, não abandonou sua fé, não permitiu que o ambiente definisse sua identidade. E isso é fundamental para quem está ouvindo agora. O lugar onde você está não define quem você é, nem anula o que Deus prometeu. O texto bíblico nos mostra que José permaneceu preso por anos. Anos de espera, anos de esquecimento, anos em que parecia que Deus havia se calado completamente. Em Gênesis capítulo 40, vemos que José ajudou o copeiro do rei, interpretou seu sonho corretamente e pediu apenas que fosse lembrado. Mas o copeiro se esqueceu dele por 2 anos inteiros. 2 anos de silêncio depois de fazer o bem. 2 anos de espera depois de ser fiel. Isso nos ensina algo profundo. Nem sempre a fidelidade gera resultados imediatos, mas ela sempre gera frutos eternos. Spurgeon escreveu:
Deus nunca chega atrasado, mas quase sempre chega depois que nossa pressa se esgota. Isso não é crueldade divina, é pedagogia espiritual. Deus usa o tempo para nos ensinar a depender dele, não das circunstâncias. Quando finalmente Deus agiu, ele fez de uma só vez o que ninguém poderia fazer por José. Em Gênesis capítulo 41, o faraó teve sonhos que ninguém conseguiu interpretar. Naquele exato momento, o copeiro se lembrou de José. Não antes, nem depois, no tempo perfeito. José saiu da prisão direto para o palácio. O mesmo Deus que permitiu o silêncio foi o Deus que abriu a porta. O mesmo Deus que parecia ausente foi o Deus que estava conduzindo tudo nos bastidores. José foi elevado a governador do Egito, e tudo o que ele viveu antes passou a fazer sentido. Mas perceba algo importante. Se Deus tivesse tirado José da prisão antes do tempo, ele não estaria preparado para o palácio. O processo foi doloroso, mas necessário. O silêncio foi longo, mas estratégico. Essa história não é apenas sobre José, é sobre você. É sobre esse tempo em que você se pergunta se Deus ainda está ouvindo. É sobre essa fase em que você sente que está parado enquanto o mundo segue em frente. Deus não desperdiça dor. Ele não ignora lágrimas. Ele não se esquece de promessas. O silêncio de hoje está preparando você para sustentar aquilo que virá amanhã. Spurgeon afirmou algo que precisa ser guardado no coração. Quando Deus parece distante, é porque Ele está nos ensinando a caminhar pela fé, não pela sensação. Isso muda tudo. Fé não é sentir. Fé é permanecer. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma porta, uma mudança, um sinal claro. Mas Deus pode estar trabalhando primeiro dentro de você, ajustando sua visão, fortalecendo sua estrutura emocional, curando áreas que você nem percebeu que estavam feridas. O desânimo nasce quando olhamos apenas para o tempo e esquecemos do propósito. A firmeza espiritual nasce quando entendemos que Deus está no controle, mesmo quando não vemos movimento. José poderia ter se revoltado, poderia ter desistido de acreditar nos sonhos, poderia ter permitido que a amargura dominasse seu coração. Mas ele escolheu confiar. E essa escolha diária é o que sustenta você hoje. A Bíblia declara em Gênesis capítulo 50, verso 20: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa frase não nasceu em um dia fácil, ela nasceu depois de anos de silêncio, dor e espera. Ela só pôde ser dita porque José atravessou o processo sem abandonar Deus. Deus está fazendo algo semelhante em sua vida. O que hoje parece atraso, amanhã será testemunho. O que hoje parece silêncio, amanhã será direção clara. O que hoje dói, amanhã fará sentido. Spurgeon também disse: a esperança verdadeira não nega a dor, mas se recusa a morar nela. Isso significa que você pode sentir, chorar, cansar, mas não pode desistir de confiar. Chega um momento em que o coração precisa descansar, não porque tudo se resolveu, mas porque você decide confiar. Descansar em Deus é dizer: eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não controlo, mas eu entrego. Esse descanso não é passividade, é fé madura. É a certeza de que Deus está trabalhando mesmo quando você não sente nada. Mesmo que o céu pareça fechado, mesmo que as respostas não venham. Talvez hoje Deus esteja te chamando para sair do desânimo e entrar na firmeza espiritual. Não pela força do braço, mas pela confiança no caráter dele. Deus é fiel, ele não muda, ele não abandona processos no meio do caminho. O
mesmo Deus que esteve com José na prisão está com você agora. O mesmo Deus que abriu portas impossíveis continua abrindo. O mesmo Deus que transformou silêncio em propósito ainda escreve histórias. Talvez você não saiba, mas alguém vai encontrar essa mensagem porque você ficou até o fim. Antes de sair, respire fundo por um instante. Se essa mensagem falou com você, é porque Deus está cuidando da sua vida mesmo nos detalhes que ninguém vê. Se inscreva no canal para receber mais mensagens que acalmam a aula, fortalecem a fé e aproximam você de Deus. Que a paz do Senhor envolva o seu coração agora e te acompanhe em cada passo. Amém.